Imagina só se existisse um mapa bem antigo, de milênios atrás, mas que servisse para guiar a gente hoje, nas nossas dificuldades. Pois é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Um padrão, sabe? Um guia para a resiliência que está escondido em 4 textos incríveis. Essa é uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento, né? Quando a coisa aperta, quando a gente está no meio da crise, para onde a gente olha? Qual é o nosso norte? A gente vai ver que talvez a sabedoria antiga tenha uma espécie de bússola para oferecer. Vamos dar uma olhada no que ela aponta. Bom, e para a gente poder falar de luz, a gente tem que começar olhando para a escuridão. É por aí que a nossa análise começa. A gente vai mergulhar na anatomia da angústia, uma experiência que é, uau, universal. Preste atenção na força dessas palavras que vêm lá do Salmo 55. Meu coração se contorce de dor dentro de mim, pavores de morte me assaltam, o terror tomou conta de mim. É muito forte. E a pergunta que fica é, quem nunca se sentiu nem que seja por um instante nesse lugar, sabe, nesse poço fundo? Esse cenário de dificuldade, ele é familiar pra gente, né? A dor da traição que o salmista fala, ou aquela escuridão de angústia que o profeta Isaías menciona, são os vales sombrios, que vira e mexe, todo mundo acaba tendo que atravessar na vida. Ok, então, o que a gente faz quando essa angústia bate a porta? A reação de muita gente, e é super compreensível, é correr para a segurança material, né? Buscar conforto nas coisas. Mas e se essa fortaleza for, na verdade, uma armadilha? É um alerta que esses textos antigos trazem sobre essa que pode ser uma fuga bem passageira. Olha só o conselho reto que vem do livro de Provérbios. Não se canse para enriquecer. Direto ao ponto. Agora, sendo bem honesto, quantas vezes a gente não ignora essa ideia na correria do dia a dia, né? Mas por que esse conselho? A resposta vem logo em seguida, com uma imagem que, olha, é difícil de esquecer. O texto diz que a riqueza, num piscar de olhos, cria asas e voa para o céu como uma águia. Que metáfora, hein? Fala tudo sobre como as coisas materiais são passageiras. Certo. Então, se a segurança material é uma ilusão, uma coisa que pode voar para longe, onde é que a gente encontra a força de verdade? É aqui que a nossa análise dá uma virada bem interessante, sabe? É uma ideia que meio que vira de ponta cabeça o que a gente costuma pensar sobre o que é ser forte. Pensa assim, de um lado, a gente tem a lógica que a gente mais ouve por aí, né? Que poder vem da força, que o ideal é ser autossuficiente, não depender de ninguém. Mas do outro lado, esses textos apresentam uma visão, completamente diferente, a ideia de que o poder de verdade nasce justamente na fraqueza, e que a força real vem de depender de algo muito maior que a gente. E tem um exemplo muito prático disso. O apóstolo Paulo, ele sentiu isso na pele. Ele fala de uma coisa que ele chamava de um espinho na carne. Uma dor, uma dificuldade constante, que ele implorou, pediu muito para que fosse retirada. Só que a resposta que ele teve não foi a cura que ele esperava. A resposta que veio para ele, essa sim, muda tudo. E é, na verdade, a mensagem central de toda esta análise. A resposta foi: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que loucura! A chave não é se livrar da fraqueza, mas descobrir um poder que só se manifesta por causa dela. E aí o paradoxo se fecha. O próprio Paulo chega a essa conclusão: pois, quando sou fraco, é que sou forte. Então, peraí, admitir as próprias limitações não é sinal de derrota. Na verdade, é o ponto de partida. É o primeiro passo para encontrar uma força que talvez a gente nem soubesse que existisse. Essa nova maneira de olhar para a fraqueza, ela começa a mudar tudo. Aquela escuridão lá do começo começa a se dissipar. E é isso que nos leva para o grande final dessa jornada, a promessa de esperança, o momento em que a luz finalmente rasga a escuridão. Lembram daquela escuridão de angústia que a gente falou lá no comecinho? Agora olha o contraste que o profeta Isaías traz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. É como se a história fechasse um círculo, sabe? Sai da escuridão e chega na luz. E Isaías descreve esse processo, quase um passo a passo. Primeiro, a aflição, o aperto. Mas aí surge uma grande luz no horizonte. Essa luz traz esperança. A esperança, por sua vez, se transforma em alegria. E essa alegria leva à promessa final de paz e de justiça. E o auge, o clímax de toda essa promessa é capturado naquela passagem que muita gente conhece. Porque um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. É como se, de repente, toda aquela esperança abstrata ganhasse um rosto. A luz se torna algo concreto, tangível. E tudo isso nos leva a uma última reflexão para fechar.
E se os nossos maiores desafios, as nossas maiores provações, não forem só obstáculos no caminho? E se forem, na verdade, oportunidades? Oportunidades para a gente descobrir uma força que a gente nem sabia que tinha? É uma ideia nossa muito poderosa para a gente levar, tirada diretamente deste mapa milenar sobre resiliência.